paz do Cristo, querido irmão, querida irmã. Este é um espaço, destinado ao estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Irajá. Meu nome é Carlos Alberto Monteiro, eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana de Irajá, reverendo Carlos Alberto, e quero com você, mais uma vez, aqui nos encontrarmos nesse espaço de estudo bíblico online, tanto em relação à membresia da minha igreja, como os amigos que nos acompanham a Igreja de Irajá Presbiteriana nesses estudos. O estudo de hoje é complexo, o estudo de hoje é tabu, é pouco falado, divulgado nas igrejas e nos diversos lugares, segmentos da sociedade. Nós vamos falar sobre suicídio à luz das Escrituras Sagradas. Primeiro eu queria ler para você um texto bíblico que está lá em Romanos capítulo 8, no verso 38 ao 39. Vou repetir para você, Romanos capítulo 8, verso 38, verso 39, que diz assim: apóstolo Paulo falando aos crentes de Roma: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero te chamar a atenção para o início do versículo, quando o apóstolo diz assim: porque eu estou bem certo, ele tinha absoluta certeza, que nem a morte, e vou pegar essa palavra e vou juntar agora com o final do versículo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mediante agora a leitura desse texto, peço para você guardar esse texto no coração, nós vamos tentar entender aqui a etimologia da palavra suicídio. É uma palavra de origem latina, vem do latim, e no latim a expressão sui significa si mesmo. A expressão caedere ou caedere significa cortar, matar. Mas, porém, no latim moderno, nós temos a expressão suicidium. Suicidium. Sui significa, o que eu já falei agora há pouco, a si mesmo ou si mesmo, e sidium significa assassinato. Então, no latim moderno, você juntando as duas palavras, sui e sidium, ou suicídio em português, você tem o entendimento que suicídio é você assassinar a si mesmo, tirar a sua própria vida. É tabu na nossa sociedade tratar desse assunto. Até na igreja, muitas das vezes, é tabu falar sobre esse assunto, porque temos diversas vertentes, Cada uma vai para um lado em relação a este assunto. Mas eu quero colocar para você aqui alguns motivos porque na nossa sociedade a expressão suicídio é um tabu. Primeiro motivo, porque suicídio atenta contra a própria vida, que é o valor mais precioso que o ser humano tem e possui. E é verdade, o suicídio ele vai atentar contra a vida do homem, que de fato é o valor mais precioso que o homem possui, o valor mais precioso que o homem possui, ainda que outros homens não pensem desta forma. Um segundo ponto em relação a suicídio ser um tabu é que no cristianismo, seja católico ou seja protestante, evangélico, que é o nosso caso, no cristianismo afirma-se que nós, os seres humanos, não somos donos das nossas próprias vidas, mas Deus, que é o Criador do homem, é o verdadeiro dono das nossas vidas. De fato, a Bíblia Sagrada em Gênesis mostra para nós Deus criando o universo, Deus criando os luzeiros, Deus criando a terra, Deus criando o homem, Deus criando a mulher, Deus criando todas as coisas. De material inexistente, o Senhor Deus cria todas as coisas. E Deus cria o homem como um ser inanimado, que não se move, que não tem reação, está parado, inerte, criado que foi pelo próprio Deus, é do pó da terra. E quando Deus sopra na narina do homem, segundo a Bíblia Sagrada, no qual nós acreditamos piamente que é verdade, porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor Deus, quando Deus ele sopra o fôlego da vida na narina do primeiro homem que ele cria, que é Adão, então este homem, Adão, passa a ser alma vivente, ser vivente. E entendemos então sim que Deus é o dono da vida do ser humano. Deus sabe o momento que o ser humano vai nascer, Deus sabe exatamente como essa vida será aqui na terra, e Deus sabe exatamente o dia, a hora e local
e ano da morte desse mesmo ser humano. Deus é o dono da vida do homem. Mas esse entendimento que o cristianismo coloca, que Deus é o dono da vida do homem, também torna-se um tabu para se falar de suicídio, que é o homem tirar a sua própria vida, matar-se a si mesmo. O terceiro ponto ainda, sobre essa questão do suicídio ser um tabu, é que os meios de comunicação não costumam publicar ou dar ênfase muito a suicídio, a morte por suicídio. E aí nós temos que parabenizar os meios de comunicação. E a ideia é de não valorizar ou não divulgar muito as mortes por suicídio, para não provocar um efeito de imitação de potenciais suicidas, né? Vendo as notícias sobre assassinato, sobre suicídio, criar-se aí então uma imitação de pessoas que querendo tirar suas próprias vidas. Daí a mídia, ela evita divulgar, dar ênfase ao suicídio nas suas programações nos jornais. Bom, e em relação à Bíblia Sagrada, o que nós podemos colocar aqui por hora já de início em relação à Bíblia Sagrada? Na Bíblia, suicídio é pecado? O que você me diz? Suicídio é pecado na Bíblia Sagrada? Outra coisa, o suicídio na Bíblia Sagrada, se é pecado imperdoável ou é pecado perdoável? Não é? É outro ponto também. Outra questão, Sansão, Velho Testamento, grande herói Sansão, que ao romper as colunas mata mais de 3.000 filisteus. Sansão ali, ele cometeu suicídio ou não cometeu suicídio? Algumas correntes dizem que ele cometeu um suicídio heróico. Outras dizem que ele cometeu ali um ato de vingança, e a Bíblia diz que a vingança compete somente a Deus. Então, Sansão é suicida ou não? Outro ponto que nós vamos colocar aqui também, existem outros suicidas dentro das escrituras sagradas? Vamos verificar cada um deles, né? Judas é um suicida, Judas Iscariotes. E finalizando esse primeiro ponto nosso aqui, um cristão pode cometer um ato de suicídio, pode retirar sua própria vida no momento de doença ou no momento de fragilidade, no momento de fraqueza, no momento de depressão, ele pode tirar sua própria vida? Aqui estão algumas colocações que eu quero que você comece já a pensar nesse estudo sobre suicídio à luz das escrituras sagradas. Outra expressão que eu quero colocar para você é a seguinte: quem comete suicídio, automaticamente, você entende que essa pessoa está condenada ao inferno? Vou repetir para você gravar bem na sua mente e poder já ir onde você está agora, me vendo e me ouvindo, você já começar a raciocinar e refletir sobre esse assunto. Quem comete suicídio automaticamente está condenado ao inferno? Porque essa é uma expressão que já vive há séculos no nosso meio. Outra expressão, quem comete suicídio comete um pecado sem perdão, porque não teve tempo de se arrepender desse pecado que cometeu, e aí dentro desse entendimento já entendemos que o suicídio é um pecado. E de fato é. Lembra que significa a palavra? Sui, si mesmo. Sídio significa assassinato. Assassinato de si mesma. A pessoa está se matando, ela se mata, ela retira a sua própria vida. E você lembra que um dos mandamentos do Senhor lá no Velho Testamento, em Êxodo 20, é: não matarás? Este é o mandamento do Senhor. Deus diz claramente: não matarás, mandamento do Senhor nosso Deus. Ora, se Deus coloca claramente esse mandamento, não matarás, o que ele quer dizer para nós, nos informar, é que nós não devemos retirar a vida de ninguém, e nem tampouco temos o direito de retirar a nossa própria vida. Por isso que ele coloca: não matarás o homem. É o mandamento do Senhor Deus. Se é o mandamento do Senhor Deus, não matarás, e de fato é, então se alguém retira a vida de outra pessoa ou retira a sua própria vida, está cometendo um pecado. Porque pecado é você desobedecer a ordem dada pelo Criador, a ordem dada por Deus, que afronta o Senhor Deus. Pecado é afrontar a Deus, é desviar-se do mal, é você não seguir a palavra de Deus, você não seguir as orientações do Senhor. Quem comete assassinato, mata alguém ou retira a sua própria vida, está pecando, está em pecado. Então, suicídio, de fato, é pecado. Bom, mas aí nós temos essas expressões: quem comete suicídio automaticamente está no inferno? Quem comete suicídio comete um pecado sem perdão?
E aí eu tenho que me socorrer na própria palavra do Senhor Deus, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 12, no verso 31, que diz assim: por isso vos declaro, diz o Senhor Jesus, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo ou contra o Espírito não será perdoado. Jesus deixa bem claro para nós aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 31, abre a tua Bíblia onde você está nesse momento, se for possível, para você acompanhar. Jesus deixa bem claro que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito, porque ele diz, não será perdoado. Acima ele fala, por isso vos declaro, eu, Jesus, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. E como é que o pecado foi perdoado aos homens? No momento que Cristo Jesus foi para a cruz do Calvário, ali abriu os seus braços, sofreu por nós, ali como Cordeiro Pascual, foi imolado, e ali ele sofre, é torturado, e as suas mãos são colocados pregos, nos seus pés também, seu sangue derramado, a sua vida expira, Cristo morre. E ali Cristo morre em lugar da humanidade. E pelo sangue derramado do Cordeiro Santo do Senhor Jesus Cristo é lavado todos os nossos pecados. E você tem aqui a expressão, por isso vos declaro, Jesus falando, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Entendemos aqui então que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quem pode blasfemar contra o Espírito Santo? Aquele que não pertence a Deus, aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem o Espírito Santo dentro de si, do seu coração. Esse vai, em algum momento da sua vida, poderá blasfemar contra o Espírito Santo. Mas aquele que conhece a Deus, que conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, esse não vai blasfemar contra o Espírito Santo. Quando Cristo coloca, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, ele está se referindo àqueles que não conhecem a Cristo, que não conhecem a Deus. E, portanto, blasfemam contra o Espírito. Esse é um ponto. Mas o mais interessante para nós aqui, que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito. Todos os outros pecados, diz o Senhor Jesus, vos serão, diz ele, serão perdoados aos homens. Então a questão do perdoar não está na mão dos homens. A questão do perdoar está nas mãos de Deus. Somente Deus, a sua misericórdia, na sua sabedoria, é Ele quem perdoa através de Cristo os pecados. Nós temos vários termos em relação a essa expressão suicídio, né? Nós temos a expressão suicídio heróico, se é que um suicídio pode ser considerado heróico, mas há essa expressão. Nós temos a expressão suicídio egoísta, nós temos a expressão suicídio assistido. E dentro do suicídio assistido, do heróico eu posso colocar para você que algumas correntes falam que o suicídio de Sansão teria sido um suicídio heróico. Suicídio assistido, eu posso dar alguns exemplos para você na Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui na Bíblia Sagrada agora, nesse momento, alguns suicídios que nós encontramos. Em Juízes, capítulo 9, verso 53, verso 54, nós temos aí o suicídio de Abimeleque. Abimeleque era filho de Gideão, e lá nesse versículo de número 53 ao 54, nós lemos o seguinte na palavra de Deus, vou ler para você. Certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque. Ele quebrou o crânio. Então chamou logo ao seu moço, ao seu servo, Abimeleque, o seu escudeiro. Ele disse, olha, desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. Então, para que não se dissesse que uma mulher matou a ele, Abimeleque, filho de Gideão, jogando ela que jogou nele uma pedra na sua cabeça e rachou seu crânio, ele pede para o seu escudeiro, então, o matar. E o moço, então, o atravessou e ele morreu. Dá-se o nome a esse suicídio de suicídio assistido, porque ele pediu
já sabendo ele que ele iria morrer, ele pede, rachado o crânio, que ele estava daquela maneira ali, ele pede para o seu escudeiro terminar o serviço, ou seja, desembainhar a espada e acertar a ele, ou ferir mais, para que ele viesse a morrer. O nome que se dá a esse tipo de suicídio é suicídio assistido. Esse suicídio assistido, também você pode dizer que Saul, o rei Saul, também teve uma espécie de suicídio assistido. Primeiro Samuel, nós temos primeiro Samuel, capítulo 31, do verso 1 ao verso 6, eu vou ler aqui para vocês alguns desses versículos, que diz o seguinte: agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me trespasse, e escarneçam de mim. Diz então Saul para o seu servo, para o seu escudeiro. Porém a Bíblia fala que o escudeiro não quis fazer isso. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a própria espada e morreu com ele. Então o escudeiro não atendeu a Saul, no que Saul, não querendo ser aprisionado, não querendo ser escarnecido pelos seus inimigos, pede a ele que ele o matasse, ele não atendeu. Saul, vendo que ele não atenderia, Saul a si mesmo então se lança contra a sua própria espada, e em seguida o escudeiro, vendo que Saul tomou esse ato e se matou na sua frente, o próprio escudeiro também se mata. Então você tem aí 3 momentos de suicídio na Bíblia Sagrada. Você tem de Abimeleque, filho de Gideão, Velho Testamento, você tem de Saul e você tem do escudeiro de Saul. Ainda há umas notas adicionais em relação ao suicídio de Saul, e é preciso colocar aqui, falar isso para você, porque no primeiro capítulo do segundo livro de Samuel, nós lemos lá no início que um amalequita alega ter encontrado Saul com vida, e a pedido dele, Saul, esse amalequita mata a Saul. De qualquer maneira, entendemos que é um suicídio assistido, você pedir para que alguém o assista, né, ou ajude na questão do suicídio. Um outro suicídio que a gente encontra na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento também, é de um homem chamado Aitofel. Segundo Samuel, capítulo 17, verso de número 23. É o 4º caso de suicídio que nós encontramos, a morte de Aitofel. Aitofel era conselheiro de Davi e conselheiro também do filho de Davi, que se voltou contra Davi, que era Absalão. A Bíblia diz assim: vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Então Aitofel também toma essa decisão de cometer um suicídio depois que o seu conselho não foi seguido pelo jovem Absalão, que estava contra o seu pai Davi. Seu suicídio foi desencadeado pelo entendimento dele, Aitofel, da sua humilhação pública. E não foi um ato impensado. Ele considera, Aitofel, as suas ações. Organiza seus negócios, vai para casa, organiza seus negócios, planeja tudo para depois ele concluir a sua autodestruição, cometendo o pecado de se matar, porque já entendemos que suicídio é um pecado. O último suicídio que nós encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, é o de Zinri. Zinri foi um rei de Israel por apenas 7 dias, e que colocou fogo, ele mesmo, Zinri, no seu palácio, queimando o seu palácio e morrendo através do fogo que ele mesmo colocou no seu palácio, quando ele viu que os inimigos estavam à porta. 1 Reis, capítulo 16, verso 18, 1 Reis 16, verso 18, nos diz: vendo o rei Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao seu castelo da casa do rei e o queimou sobre si, e ali ele vem a morrer. Então nós temos na Bíblia Sagrada casos de suicídio. Nós temos aqui o suicídio de Abimeleque, Saul, escudeiro de Saul, Aitofel, né? E também do rei Zinri. Aqui nós temos praticamente 5 momentos de suicídio na Bíblia Sagrada. Interessante é nós notarmos agora o caso específico do grande herói Sansão.
Sansão está preso pelos filisteus, Sansão está cego, Sansão foi traído por Dalila, como todos conhecem essa história, contando seu segredo, que adivinha da força que Deus lhe deu, né? Lhe presenteou no seu nascimento, e expressando que ela adivinha dos seus cabelos compridos, aquele nazireu, e não podia cortar os seus cabelos, e a força simbolicamente estava impressa de Deus nele através de seus cabelos compridos. Ele revela esse segredo da Dalila e é cortado os seus cabelos, e ali ele perde essa força fantástica, extraordinária que Deus tinha dado a ele, porque ele revela algo que não poderia revelar de Deus para com ele, ele revela a outras pessoas. Bom, o fato é que ele é preso, o fato é que ele é cego, o grande herói Sansão, e preso pelos filisteus, inimigo do povo de Israel. Nós temos então o texto bíblico em Juízes, capítulo 16, lá ele já preso, lá no verso 28, e nesse momento que ele é levado ao local, numa espécie de coliseu, onde tem mais de 3.000 filisteus, e as autoridades filisteias estão ali, e Sansão sabe disso, e é colocado ele naquele lugar, ele fala com Deus. Vamos ver isso? Verso 28, Juízes 16, Sansão fala. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, diz Sansão, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou Sansão na sua morte do que ele matara na sua vida, diz a palavra do seu Deus. Sansão, que era um juiz de Deus sobre o povo de Israel. E naquela época não havia rei, e Deus levantava homens, juízes, a quem ele orientava para poder guiar o povo de Israel. Na época da existência da vida desses juízes que Deus levantava, havia paz em Israel. Quando esse juiz morria, acontecia por muitas das vezes do povo novamente entrar em pecado, se voltar contra Deus, porque não tinha um orientador, não tinha alguém, um líder, que o levasse ou encaminhasse até o Senhor Deus. Sansão é um juiz que está preso. Então a gente observa, algumas pessoas falam que em relação a Sansão que foi um auto-sacrifício. Mas auto-sacrifício, retirando a sua própria vida, não é um suicídio. Alguns falam que é um suicídio heróico. Suicídio heróico não continua sendo um suicídio. Nós observamos que Sansão fala de vingança. Sansão não tem apenas um ato heróico. Sansão comete um ato de vingança. Porque ele fala claramente, ele fala com Deus: peço-te que me lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus. É essa a expressão que ele usa, para que eu me vingue dos filisteus, pelo menos por um dos meus olhos, que eles arrancaram, que eles cegaram. Sansão está movido por um momento ali, o grande herói de Israel, por um motivo de vingança, porque foi feito para com ele. E ele pede a Deus força, que Deus se lembre dele, ele ora a Deus para que Deus se lembre dele, dê força a ele, para que ele se vingue. E a Bíblia Sagrada, ela nos fala em Deuteronômio, no capítulo 32, verso 35, o seguinte: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Essa palavra de Deus, a vingança pertence não ao homem, mas pertence a Deus. Apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 19, ele segue esse mesmo pensamento. Ele escreve pela ação do Espírito Santo: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Aí ele cita, lá em Hebreus: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ele está citando aqui, o Velho Testamento, quando Deus diz que a vingança pertence ao próprio Deus. Não é? Então a gente observa que, na verdade, esse ato de Sansão não é um suicídio heróico, é um ato em que ele se vinga por tudo de ruim e de mal que os filisteus fizeram para ele. Sansão foi traído, Sansão foi traído, foi preso, foi torturado, e torturado retirando a sua visão, os seus olhos, sua visão,
ele perde a sua força porque ele sabe que ele errou diante de Deus, porque ele revela algo que ele não deveria revelar, mas mesmo assim ele clama a Deus, ele tem uma relação para com Deus, ele clama ao Senhor Deus, pede: Deus, me ajude, lembre de mim, me dê novamente força. E ao ter essa força novamente, porque os seus cabelos haviam novamente crescido, Sansão empurra as colunas à direita e à esquerda, e ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe, porque olha o que ele diz no verso 30, e disse: morra eu com os filisteus. Então claramente Sansão diz: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes dos filisteus e sobre todo o povo que nela estava. E foi mais gente foi mais gente que ele matou na sua morte do que mais gente que ele matou quando ele estava vivo, né? Então você vê que ele queria cometer este ato matando os filisteus, sabendo que ele perderia a sua vida. Então, nesse caso, entendemos aqui também que Sansão comete um suicídio. E aqui você tem em Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11, mais precisamente, eu posso colocar para você aqui no versículo de número 32. E olha o que está escrito aqui. Olha que interessante, para você raciocinar um pouquinho mais. E o que mais direi, diz o autor de Hebreus? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Verso 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exército de estrangeiros. E aí você encontra Sansão colocado, postado no capítulo 11, que fala da natureza da fé, que fala de exemplos da fé, que fala dos patriarcas, que fala de Moisés, que fala dos israelitas e Canaã, e que é o capítulo 11, o capítulo que enumera os heróis da fé. E aqui você vê Sansão, este mesmo Sansão que nós verificamos agora, que disse: morra eu com os filisteus, e que praticou o que nós entendemos ser aqui, ainda que haja divergências, ainda que haja pensamentos, autores que entendam que não foi um suicídio, mas que foi um auto-sacrifício, ou foi um suicídio heróico, mas o fato é que ele tirou sua própria vida, porque ele disse: morra eu com os filisteus. Então ele entendia, ele queria que a vida dele fosse retirada, e com a vida dele sendo retirada, ele queria também acabar com aqueles que eram inimigos do povo de Deus, do Senhor nosso Deus. Bom, aí você vai entrar agora no Novo Testamento. Deixa eu me localizar aqui para poder falar para você um pouquinho sobre isso. Você entra no Novo Testamento, e dentro do Novo Testamento você vai encontrar a figura de Judas. É sobre ele que eu quero falar para você agora rapidamente aqui um pouquinho. Judas é o único caso de suicídio registrado no Novo Testamento, é o caso de Judas. Mateus 27, verso 5. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui se fala sobre Judas, né? Temos um caso de suicídio. Judas se suicidou e está colocado na Bíblia Sagrada, né? Ele tem essa decisão de tirar a sua própria vida. E aí ele entra junto dessa coleção de homens do Velho Testamento que tiraram também as suas próprias vidas. Notamos que todos esses homens fizeram alguma coisa equivocada e errada. E no final, não aguentando a pressão por um motivo ou por um outro motivo, eles desejaram retirar a sua própria vida. O caso diferente realmente é o caso de Sansão, porque Sansão, ele fala com Deus, Sansão conversa com o Senhor Deus, Deus restaura a força de Sansão, dá condições dele fazer o ato que é retirar a vida daqueles filisteus que eram inimigos do povo de Israel. Mas Sansão não deixou de cometer o suicídio.
mas entendemos que Sansão está nos céus com Deus. E aí, como é que fica isso? Sansão cometeu suicídio e está nos céus com Deus? Qual é a ideia que podemos ter em relação a esta questão, então? Porque sabemos claramente que o ato do suicídio é um pecado e é um ato que Deus não se agrada, porque Deus deu a vida aos nossos corações. Deus nos deu a vida, é Deus que nos retira a vida também. Deus sabe a hora do nosso nascimento e a hora da nossa partida. O Senhor Deus orienta claramente para o homem não matar, não tirar a vida de outro e nem tirar sua própria vida. É um ato de pecado que o Senhor Deus, ele não se agrada. Sabemos disso, entendemos isso e sabemos que um cristão não deve retirar a sua vida, porque Deus sabe todas as coisas e Deus é o Senhor das nossas vidas. Entendemos assim. E se passamos por situações difíceis, Deus nos dará força para seguirmos em frente. Deus nos dará sustento espiritual para seguirmos em frente nas circunstâncias agradáveis da nossa vida. Mas temos uma questão aqui. A questão aqui é que não podemos seguir o pensamento romanista ou pensamento de arminiano. E quando eu falo de pensamento arminiano, eu estou me referindo ao teólogo holandês, chamado, se eu não me engano, a expressão correta seria Jacobus Arminius, que nasceu na Holanda em 1560, falecendo em 1608, e Armínio tinha lá os seus 5 pontos do arminianismo, e um desses 5 pontos era ter caído da graça. Ele entendia que o homem se salva, ele escolhe ser salvo, e como na verdade nós entendemos por Calvino, nós somos calvinistas, somos reformados, entendemos que não é o homem que se salva, não é o homem que escolhe ser salvo, mas é Deus que salva o homem. O homem por si só, por estar imerso em pecado, não tem como chegar a Deus, mas Deus sim, que desce dos céus na figura de Cristo Jesus e vem buscar a ovelha perdida, o homem aqui na terra. Então não é o homem que se salva, mas é Deus que salva o homem, que não era o entendimento de Jacobus Arminius, o teólogo holandês, aqui como nós acabamos de colocar aqui. Mas o que nós queremos dizer para você aqui é que o suicídio é um pecado, mas Sansão está colocado na galeria dos heróis da fé. E mesmo assim, ele cometeu o suicídio. E aí eu quero lembrar uma coisa para você, e não ficaremos por aqui. Semana que vem, nós continuaremos esse estudo. Mas eu quero que você, através da ação do Espírito Santo, buscando em Deus, em Cristo Jesus, em oração, conversar com Deus para que Deus ilumine a tua mente, para você entender o que estamos colocando aqui, eu quero que você lembre a palavra do Senhor Jesus. O único pecado, diz Jesus, que não será perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O próprio Jesus, que nos lava de todos os pecados, ele deixa bem claro que toda blasfêmia e pecado contra o homem será perdoado. Por quem? Por Deus. Através de quem? Dele, Jesus. Aonde? No sacrifício na cruz. E entendemos que o suicídio é um pecado. É um pecado. Mas Sansão está nos céus, então, através do relato da galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Como é que é isso? Pode um pastor tirar sua vida? E para onde esse pastor vai? Céu ou inferno? Pode um cristão tirar sua vida? E para onde esse cristão vai? Céu ou inferno? É correto tirar a vida? Entendemos que não, é pecado. É pecado contra o Senhor tirar a vida. Mas e aqueles que tiraram as suas vidas? Os cristãos que tiraram as suas vidas? O próprio caso de Sansão. Como entender isso à luz da palavra de Deus? Por isso eu quero deixar bem claro para você as palavras do Senhor Jesus. E volto a dizer aqui para você. Um pecado é imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas os outros pecados, diz o Senhor Jesus, em Cristo Jesus, poderão ser perdoados a nós. Pense nisso. Me aguarde na próxima aula, semana que vem, quinta-feira da semana que vem, quando estaremos falando a segunda e esperamos assim
segunda e última parte, suicídio à luz das Escrituras Sagradas. Reflita, cristão, cada vez mais que nos aprofundamos na palavra de Deus, nós crescemos no entendimento da palavra de Deus e podemos ajudar outros que estão em sofrimento. Que Deus os guarde em o nome de Jesus.